Eu sei que você não tem tempo sobrando e é exatamente aí que a matriz em força e impacto vai te ajudar, porque além dela poder ser usada em qualquer tipo de situação, ela vai te ajudar a escolher onde focar seu esforço para ter os melhores resultados possíveis. Matriz, esforço, impacto. A gente já falou de outras ferramentas aqui no canal, mas eu tenho certeza que essa é a mais mão na massa de todas. Então segura a ansiedade enquanto a vinheta roda para você começar a entender o que ela está fazendo. Já tasca o dedo no like, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, faz tudo. Roda a vinheta. Olá, meus pequenos e futuros gigantes empreendedores desse querido Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. Eu sou Daniel Nigli e agora que você já se inscreveu, como eu te pedi, eu quero te dizer que a matriz esforço impacto vai mudar a sua vida no seu jeito de priorização. Se você quiser colocar a mão na massa. O ponto é que a gente não tem tempo sobrando, a gente faz muita coisa, a gente faz 1 trilhão de coisas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. A gente tem um monte de meta para entregar, correr, vender. Se você é um pequeno empreendedor, você faz tudo você sozinho. Enfim, você precisa priorizar. É exatamente aí que entra a famosa matriz esforço-impacto, porque como o próprio nome diz, é onde você precisa focar menos esforço para ter melhores resultados. Ela vai te ajudar a priorizar tudo. Quem aí já perdeu um bom tempo fazendo um monte de coisa que no final não mexeu o ponteiro pra nada? Muito bem, vamos colocar a mão na massa. Eu vou te dar um exemplo, explicar e te dar um exemplo real de uma matriz esforço-impacto que eu fiz aqui pro canal, para essa empresa que é o Luz Câmara Empreenda. A matriz tem 4 quadrantes, cada um com a sua classificação, e ao longo do vídeo eu vou te explicar como usar cada um deles, mas repara logo de cara que o eixo vertical se refere ao impacto e o eixo horizontal se refere ao esforço. Guarda isso com calma e logo daqui a pouco você vai entender, mas o primeiro passo de fazer uma matriz de esforço e impacto é se perguntar por que você está fazendo ela. É para construir um prédio, é para lançar um negócio novo, ou é só para te desafogar nas atividades que você tem do dia a dia? Define qual é o objetivo dela, porque isso é o começo de tudo. O mais comum é que você faça porque você está atolado de coisa e você não tem tempo para nada, com atividades da rotina. Então é exatamente por isso, nesse exemplo, que eu vou te ensinar aqui, usando um exemplo para esse fator no canal. Escolhido o objetivo da matriz, o segundo passo é você colocar no papel todas as atividades que você faz. Todas mesmo. Tudo que você usa, gasta tempo ou dinheiro para fazer. Desde as tarefas mais simples e operacionais até as mais recorrentes e complexas. É para colocar tudo mesmo, tudo no mesmo saco. E lembrando que eu te disse que eu estou construindo o exemplo que eu vou te mostrar, essa matriz que eu fiz para o canal, mas eu também lembro que eu não tenho só essa empresa, eu tenho uma outra marca, Artigo 26, e eu também tenho vida, né? Faço outras coisas em paralelo para minha vida pessoal, mas a matriz aqui, do jeito que você vai fazer também, é de acordo com um objetivo. No caso, é uma matriz esforço-impacto para o canal. Para priorizar minhas atividades aqui do canal e da minha empresa. Feito esse mapeamento de todas as atividades aqui do meu dia a dia, eu cheguei nessas 8 principais. Óbvio que quando você fizer isso na sua empresa, você vai colocar todas as 898 atividades que aparecerem. Aqui é só um exemplo prático para você entender, mais simplificado. Feito isso, agora vamos para a terceira etapa, que é olhar com calma para cada uma dessas atividades e classificar cada uma delas entre esforço e impacto. Por esforço, você entende quanto tempo ou quanto dinheiro você vai precisar dedicar para cada uma dessas atividades para que de fato ela aconteça. E por impacto é o resultado que ela vai gerar. Financeiro, pode ser impacto social, pode ser impacto de números de inscritos se tiver um canal, enfim, o impacto você define qual que é. O impacto de cada uma das atividades, cada atividade pode ter um impacto diferente. Por exemplo, aqui no canal eu produzo conteúdo para melhorar o empreendedorismo no Brasil e reduzir aquela estatística onde 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos de vida. Tá vendo o tamanho do impacto disso? Então, obviamente, o impacto dessa atividade de produzir conteúdo é alto. E é exatamente por ter um impacto alto que você vai me ajudar aqui, né? Se inscrever no canal você não fez, né? Brincadeiras à parte. Então, também, além de ter um impacto alto a produção de conteúdo, eu também tenho um esforço muito alto para fazer com que os conteúdos cheguem para você com a melhor qualidade possível. Não só aqui no YouTube, no Instagram, enfim, produção de conteúdo exige que eu me dedique, que eu esforce bastante para que aconteça. Isso porque eu que faço tudo ainda, né? Eu que faço o roteiro, eu que gravo, eu que edito, eu que interajo com vocês, obviamente. Então o esforço é alto. Faz isso com carinho, com calma para cada uma de todas as 898 atividades que você listou, mas tem que fazer com calma mesmo, porque é a partir disso que você vai tomar suas decisões de priorização. Se eu tiver feito merda,
vai dar resultado merda. Mas se tiver feito bem feito, aí eu garanto que vai dar certo. A quarta etapa agora é colocar a mão na massa. Lembra que o eixo vertical significa impacto e o eixo horizontal significa esforço? Você vai colocar cada uma das atividades com as classificações que você definiu no quadrante referente. Então, a produção de conteúdo vai lá para o quadrante de cima da direita, que é alto esforço e alto impacto, porque é uma atividade que, como eu te disse, tem um alto impacto, mas que me demanda esforço alto. Por outro lado, a atividade de emissão de nota fiscal vai para o outro extremo lá embaixo, porque é uma atividade só burocrática, que apesar de ter um esforço baixo, ela também tem um impacto baixo. Eu tenho que fazer. Popula toda a matriz com todas as atividades, com as 498 atividades que você fez, mas aí você pode chegar num problema, porque aí você vai ter 370 atividades no mesmo quadrante. E aí, como você faz? Como é que você prioriza? De duas maneiras. A primeira delas é numerizar o impacto. Você pode dizer que uma atividade ali vai ter um impacto de R$11.000 de resultado e a outra vai ter 10 mil. Apesar de as duas estarem lá no quadrante de cima da direita de alto impacto e alto esforço, uma tem um impacto maior do que a outra. A segunda forma é você, ao invés de usar 4 quadrantes e classificar as suas atividades entre alto e baixo, você vai colocar um médio no meio. Então você vai classificar esforço entre baixo, médio ou alto e impacto entre baixo, médio ou alto. E aí você vai ter uma matriz de 9 quadrados ao invés de 4. Tanto faz, os dois jeitos funcionam, o que importa é que o jeito que você escolher vai te ajudar a comparar as atividades. E é exatamente esse o poder da matriz, essa comparação. E agora que você já populou a matriz, é hora de criar um plano de ação e partir para o desapego, etapa número 5. Essa é a parte boa da matriz e ao mesmo tempo a etapa mais difícil, porque é agora que você vai ter que colocar a mão na massa para praticar o desapego. E o importante é que você não enquadre, o trabalho só começou aí, por enquanto foi teórico. Se você enquadrar, nada vai mudar na sua rotina. Aliás, a matriz esforço-impacto junto com a metodologia GTD, que é outro vídeo que eu já fiz, esse que eu vou deixar aqui no card, elas juntas são ferramentas poderosíssimas de priorização. E quanto mais você praticar, mais o mito da produtividade você vai se tornar. Então agora você está se perguntando muito provavelmente, nossa Dani, o que eu faço com essa matriz toda cheia de coisa? Eu é que te pergunto, por que raios você vai resolver uma atividade? Começar por uma atividade, a realizar ela no seu dia a dia, uma atividade com impacto baixo e esforço alto, ao invés de fazer uma atividade com esforço baixo e impacto alto. A não ser que seja uma atividade de rotina que você precisa fazer porque tem prazo, você não vai fazer ela antes. Como pagar um fornecedor, por exemplo, você não pode deixar de pagar o fornecedor apesar de ser uma atividade que não tem um impacto alto, um esforço tão mitológico assim. Não é o que você quer fazer, mas você precisa fazer. O melhor cenário é que você tenha maior concentração de atividades ali no quadrante azul, que são atividades de esforço baixo, impacto alto, mas isso não acontece no mundo real. Sinto lhe dizer. Até mesmo no meu exemplo aqui, essa atividade de otimização de SEO dos vídeos, ela não teve sempre aí. Antes eu e a Estela, da agência de Raccoon, de marketing digital, a gente não sabia como fazer uma otimização muito bem feita dos vídeos que você vê. Mas então, e ela nunca foi ali, ela só partiu para ali depois de muito tempo, depois de muito aprendizado. Então ela era uma atividade antigamente que exigia um esforço muito alto para o impacto alto. E hoje ela migrou, então as atividades são vivas. Hoje essa atividade eu não dedico tanto tempo assim, óbvio que eu dedico tempo porque tem um monte de tapinha ali e tal, de pesquisa, mas é muito mais fácil fazer ela hoje do que fazer ela antigamente. Então as atividades sim, elas podem migrar entre os quadrantes ao longo do tempo e óbvio que podem aparecer novas atividades. Senão você vai fazer tudo e a matriz vai zerar de atividade. Não, as coisas a matriz é viva, ela vai se alimentando de coisas. Então você vai precisar fazer a matriz com certa frequência. Não sofre. E para te ajudar, para facilitar a sua vida, quando depois de ser popular, qual que é a ordem que você começa? Por onde você começa? Quais são os quadrantes, as atividades mais importantes de você fazer? Vou facilitar a sua vida. Primeiro você começa pelas atividades do quadrante azul, depois do roxo, depois do verde, laranja. Se sobrar tempo, as atividades do quadrante laranja. Claro que não é tudo tão preto no branco assim, óbvio que tem atividade ali do laranja que você precisa fazer, mas você já pensou também em trabalhar algum jeito de reduzir o esforço para alguma atividade do laranja? Para simplificar ela? Joguei uma dica no ar aqui.
Muito bem, apesar de ser uma atividade, ser uma ferramenta simples de fazer na teoria, você vai ver que ela é muito complexa de colocar em prática, porque alguns questionamentos vão começar a aparecer, tipo, qual atividade que dá mais resultado do que outra? Será que essa atividade realmente deveria estar sendo feita? Mas é essa realmente a grande vantagem da matriz, além de te priorizar. Ela permite essa comparação. Te permite questionar até coisa muito estratégica do seu negócio, inclusive algum questionamento como esse. Por que raios que você não está inscrito aqui no canal ainda, se é uma atividade de esforço baixo e impacto alto? Ah, sei que você já está inscrito. Não tem resposta que justifique, então clica aqui se você não está. Enfim, constrói a matriz para o seu negócio, para o seu objetivo que você definiu lá na primeira etapa, para a vida pessoal, tanto faz. O importante é fazer ela com certa frequência, colocar a mão na massa. Por que raios o Barack Obama tem tempo para se exercitar e você não tem tempo nem para dormir? Não faz sentido, né? Vai correndo construir a sua e volta aqui para me dizer como ficou. Beijo, fui, curte, compartilha, marca todos os amigos. Beijo, até semana que vem.